Quando se fala de taxação, atualmente o povo está estafado, né, prefeito? Só que há uma situação que gestores de todo o Brasil, tivemos aqui na região, inclusive, já prefeitos se manifestando. Quando foi aprovado, prefeito, lá o marco do saneamento básico, os prefeitos já começaram a ligar o alerta. Eu vou ter que fazer algo impopular. Talvez até um jurista que nos acompanha agora corrija, mas os que os prefeitos dizem é o seguinte: o marco de saneamento determinou que o lixo, a coleta do lixo, o custeio disso precisaria ser dividido com a sociedade, de certa forma. Outros acreditam que não, né? Aquele pessoal que é contra a taxa diz, não tem jeito. Mas há um impasse. É preciso, de alguma forma, que o município busque a receita para a manutenção e é uma medida impopular. Tenho certeza que o senhor, o prefeito Delmiro aqui, o William Gregório, o Argemiro Rodrigues em Caiapônia não querem apresentar essa questão de taxa. E o senhor enviou para a Câmara, mais uma vez, como foi enviado na gestão passada, a taxa do custeio aí desse tratamento dos resíduos sólidos, prefeito. Gostaria que o senhor falasse sobre isso e da sua própria voz, né? Pessoal que está assistindo, nos ouvindo agora, as motivações para a apresentação desse projeto que certamente na hora que entrar em discussão lá no plenário da Câmara vai gerar polêmica, como já está gerando discussão nas redes sociais. Então, Jota, primeiro que eu sei que ninguém gosta, obviamente, de ter que pagar seja o que for, imposto, taxas, contribuições, seja lá o que for, né? Isso não é uma pauta positiva. E, aliás, eu me insiro naquelas pessoas que vão pagar. Né? Talvez algumas pessoas pensem assim, isso é para benefício próprio do... Não, na verdade, eu sou cidadão também, né? Eu tenho... não é um cargo vitalício, né? E daqui a pouco, sendo aprovado, eu vou ter que pagar, eu tenho uma residência que eu pago, né? Meu pai tem uma residência que ele paga, enfim, eu tenho familiares. Então, assim, dizer que a gente faz isso achando positivo, de forma alguma. Né? Agora, existem algumas situações, e eu não posso me furtar disso, que eu tenho até um dever legal. Né? Por exemplo, a questão da taxa de resíduos sólidos. Aí. Hoje existe, inclusive, previsão de lei federal, né? Onde existiriam, inclusive, consequências para os gestores que não levassem isso adiante. Então, eu não posso também assumir para mim, né, o risco de ter um problema no meu CPF porque eu deixei de fazer algo que a lei determina. Tão bom não é, mas eu sei que existe uma previsão, né, sobre a necessidade disso e a gente, obviamente, vai pautar. Agora, o que eu penso que as pessoas precisam, obviamente, cobrar havendo a taxa, a entrega na qualidade do serviço, né, ela está sendo feita de forma adequada. Então, por exemplo, taxa de iluminação pública. Hoje a gente tem vários municípios que tem. Iporá, por exemplo, tem há muitos anos, desde do Dr. Mac. Aragarças passou agora, há poucos dias atrás, um projeto reajustando. Então, lá também já há, né, a taxa de iluminação. E aqui em Piranhas há um agravante, e talvez alguns não saibam. Eu sei que muitos sabem que foi feita uma negociação com a Equatorial. Sim. Né? Só que muitos não sabem quanto a gente paga mensalmente para a Equatorial. Entre iluminação pública, prédio público, entre a negociação com a Equatorial, Jota, a gente paga mais de R$100 mil mensal. E esses dias eu precisei tirar uma certidão negativa de débito na Equatorial para conseguir fazer um convênio com a CEINFRA. Eu tive que ir lá pagar parcelar 40 mil, né, para poder pagar, porque era energia cortada do prédio da delegacia, tinha energia também a ser paga de iluminação pública que estava em aberto. Então, a gente tem aí dívidas, herdou dívidas que limitam, inclusive, o nosso poder econômico. Né? Imagina aí todo mês mais de R$100 mil que é pago, né, para a Equatorial. E aí, por exemplo, quando a gente chegou, e as pessoas, eu acredito, pelo menos aquelas pessoas de bom senso, sem paixão, ontem, por exemplo, eu andei ali na Avenida Brasil Central. Eu conto as lâmpadas que estão queimadas. E eu me recordo que assim que a gente entrou, Jota, eu contei mais de 120 lâmpadas queimadas ou com algum dano, enfim, na Avenida Brasil Central. Ontem eu passei, tinha algo aí em torno de 20 e poucas lâmpadas. Né? A gente já trocou aí aproximadamente 200 lâmpadas desde quando a gente começou. Né? Então, a partir do momento que há algo nesse sentido, a gente reverte
para algo em prol da sociedade, que quando há um problema, as pessoas vão ter que cobrar. Com muita frequência eu recebo aqui mensagem, tem uma lâmpada queimada aqui na porta de casa. O que a gente pode fazer, Jota, a gente vai e faz, tenta trocar, quando há condição, obviamente, porque cada lâmpada dessa custa em torno de R$200. Eu tenho que alugar um cesto, um caminhão cesto, porque nesses pontos da Brasil Central não se alcança com escada e principalmente não garante segurança os prestadores de serviço. Eu tenho eletricista, então é um serviço que custa, né? E algumas pessoas acham que de repente, não, mas a prefeitura tem verba. A situação financeira do município não é boa, Jota. A situação financeira do município aqui é extremamente complexa. E um dos principais motivos para isso é um instituto de previdência que a gente tem, que é pesado, é complicado, né? Então, assim, há algumas situações, né, que a gente, às vezes, é necessário justamente também para entregar um serviço de qualidade, né? A gente tem feito muito sacrifício, esforço, porque a gente entende que isso é importante para a população, traz segurança, o aspecto estético. Mas basta andar aí na avenida principal e quem for sensato, né, quem for justo, vai ver que o cenário hoje é diferente na iluminação pública do município, né? E a gente tem tentado andar corretamente com a Equatorial, porque eles, assim, com todo respeito, mas eles também não aliviam, não. Se tiver qualquer débito, Jota, para a gente pedir, por exemplo, para colocar um transformador lá no Gessina Teixeira, porque lá a energia não consegue suportar hoje a realidade dali. Se eu tiver qualquer pendência, eles não ligam. Né? Eu tenho, por exemplo, lá na creche Vovó Luísa, lá é monofásico, precisa ser trifásico. Se eu tiver qualquer pendência, eles não vão lá e não colocam, Jota. Né? Então, assim, a dinâmica de trabalhar com a Equatorial é o seguinte, você tem que estar na risca. Tem que estar tudo perfeito. Se não for, às vezes eu questiono isso com o próprio rapaz lá, o Jackson. Eu falo para ele, poxa, mas a relação nossa é pesada, porque até hoje eu só tenho ônus, né? Eu tenho que andar com vocês a risco, mas vocês tem hora que não anda junto com a gente a risco, né? Então, assim, eu também sou firme lá com eles, eu tenho condição de mostrar que os prints da conversa nossa, porque a sensação que às vezes eu tenho é essa. A gente tem que ser certo ao extremo com as nossas obrigações equatorial. Só que, às vezes, eu sinto também que algumas coisas a gente não é atendida a contento. Né? Mas para eu conseguir qualquer ligação nova, Jota, se eu tiver uma pendência de R$10 com a Equatorial, não liga. Né? Então, com isso, a gente fica, inclusive, até inviabilizado, às vezes, de realizar uma manutenção ou uma ação em um prédio se tiver uma pendência. Então, essas taxas aí, né, eu sei que elas são complicadas, são polêmicas, mas para, inclusive, entregar benefícios para as pessoas, infelizmente, Jota, poder público não gera riqueza. Não gera riqueza. Né? Os repasses que a gente tem de FPM, de ICMS, todos são fruto de quê? De taxas, de impostos, de contribuições. Enfim, então, o que a gente precisa eu preciso ter o comprometimento, a seriedade com a população, que nós vamos usar isso para garantir um serviço melhor. Né? E só para pontuar, para reforçar, são situações que não é uma ação isolada daqui. Não, é só Piranhas, né? Nunca existiu em esse outro lugar. Tanto como você mesmo disse, já foi pauta de projetos em gestões passadas. Prefeito, e como é que está a negociação, a conversa com o Poder Legislativo sobre esses projetos? O senhor encaminhou em regime de urgência ali e certamente deve ter sua equipe nessa conversação com o Legislativo. Como é que está? Aproveitar para falar no geral esse diálogo com o Legislativo, aí não só da sua base, mas todos os parlamentares ali. Jota, primeiro que eu tenho uma relação, eu considero muito correta com os vereadores. Eu considero que tenho uma relação correta com eles. Porque eu não distrato ninguém. Né? Você pode procurar aí qualquer vereador aí. Não, o vereador é da base, não é da base. Trata todos bem. Qualquer um que vier aqui, você pode perguntar isso, como que o prefeito te trata? Ele pode até dizer que de repente que eu não atendi em alguma coisa, ou que de repente acha que outro foi melhor, mas assim, dizer que eu não trato bem, né, com respeito, que não dou uma devolutiva. Então, meu relacionamento com eles, pelo menos da minha parte, eu tento ser correto com eles, porque eles são representantes do povo. Há pessoas que confiam neles, há pessoas que cobram deles. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma, Jota, de chamar para conversar e falar: Silas, Gerlan, Carmino, né, Neto, Nita, todos os 9. Falar, a situação nossa é essa, eu preciso por isso, por aquilo, né? E tentar convencê-los.
Né? Agora sim, Jota, o que é afronta, é desrespeito, né? Inclusive a eles, é tentar dizer sobre barganhas, e, enfim. Se isso já aconteceu em algum momento, eu não posso responder pelo que os outros fazem, eu posso responder por mim. Né? Eu nunca chamei vereador para prometer, trocar e nem, tipo, fazer negócio em nada. Principalmente do que diz respeito a interesse público. Né? E disso, assim, nenhum vereador, inclusive, Jota, para ser justo, nenhum vereador, inclusive, nunca também veio me pedir. Ah, não, faz isso daqui para mim, que em troca, né, eu te atendo nisso, ou aprovo aquilo, nunca. Né? Nisso daí, os vereadores aqui, ó, para ser muito sincero com a população, nunca fui pressionado, extorquido, nada. Né? Até então, assim, tem sido, todos eles têm sido corretos, né? Da mesma forma que eu também o sou. Né? Então, com relação a isso, Jota, eu tenho a tranquilidade para sentar com eles, assim como hoje eu estou fazendo aqui, Jota, porque em temas como esse, outros fariam o quê? Mandaria, de repente, um secretário, né? Outros mandaria, sei lá, alguém da Equatorial para falar, né? Mandaria algum advogado falar. Eu não, eu mesmo venho e falo. Né? É ruim, sei que não é bom, mas precisa. Eu entendo que hoje precisa, às vezes, por força de lei federal, porque outros municípios há, porque eu penso que a gente tem condição de socorrer e resolver problemas que já estão instalados, como é esses, inclusive, de dívidas que a gente paga e de problemas que há anos e não tem para onde correr. Inclusive, tem outro processo que nem todos sabem, mas quando foi trocado essas lâmpadas aí de LED, Jota, na época foi suspenso. A gestão anterior suspendeu o contrato e com isso a empresa entrou na justiça. É uma ação pesadíssima e a qualquer momento, inclusive, isso pode vir imprecatório para a gente ter que pagar. E aí é mais uma pancada por conta de iluminação pública. E aí vai cair no colo de quem? Não sei, talvez no meu. E aí como é que faz? Eu fujo? Eu corro? Não tem jeito, eu tenho que enfrentar. Então o que eu faço, Jota, e aí até usando uma situação de muita sinceridade, eu que preciso enfrentar, eu preciso falar, e eu não peço intermediário para fazer isso por mim. Né? Eu venho e falo, ó, gente, realmente não é legal, não é algo bacana, eu não tenho motivos para comemorar isso, mas eu entendo que hoje é necessário. E é assim meu diálogo com os vereadores. Né? E sei que, inclusive, nem tudo que a gente vai fazer, Jota, é algo que vai agradar todo mundo. Né? Infelizmente, eu sei que é assim. Mas eles também precisam entender que, em alguns casos, a gente vai precisar, às vezes, chatear uns para que, inclusive, exista saúde financeira, né? Para que exista, inclusive, saúde financeira no município. Um dia até o Silas, o Jota, ele até me falou, ó, o que é difícil, e eu vou citar o nome dele aqui, porque, né, é uma conversa aberta, mas ele até me disse, ó, o que é difícil é que, normalmente, o prefeito coloca projeto, joga a bomba no nosso colo e some. Aí o povo vem e marreta a gente, massacra a gente e o prefeito fica lá como se não fosse... Não, eu disse pra ele, não, Jota, eu vou na rádio. Desculpa. Não, Silas, eu vou na rádio, eu vou em redes sociais, se precisa, eu vou dizer. É uma bronca que não é só de vocês, é uma bronca que é minha também. Né? É uma bronca que é minha também. Vai ter gente que vai ficar chateada, obviamente, tudo, mas eu não me furto de fazer aquilo que eu entendo que é necessário, Jota. Prefeito, em relação à taxa de iluminação, só para a gente arrematar esse assunto, lá no governo do ex-prefeito Eric, tentou-se a iluminação, não prosperou. Tentou-se a taxa de iluminação na gestão passada, não prosperou. Em relação aos resíduos sólidos, tentou-se, inclusive teve uma defesa muito forte da gestão anterior para essa taxa dos resíduos sólidos, popularmente chamada de taxa do lixo, né? Inclusive teve ali uma defesa no plenário da Câmara, houve vídeo gravado para as redes sociais, mas naquele momento também não prosperou. Qual é a expectativa do senhor? Saiu uma pesquisa agora, né? Saiu até hoje, né? Dizendo que, pesquisa mostrando que a população, a maioria é contra. Vou citar aqui para ser justo, eu sempre cito fonte, peço que me cite, então vou citar a fonte. Saiu uma pesquisa agora do Jornal Mais Positivo, mais de 70% da população seria contra essa taxa do lixo, por exemplo. E qual é a expectativa do senhor? Eu digo no legislativo, que é uma decisão política agora dos vereadores. O que é que o senhor espera disso? Jota, então, para mim é uma situação que não precisa nem fazer pesquisa para isso. Né? Se você me perguntar se eu queria pagar, eu vou dizer que não, aí. Eu até acho que assim, até acho que é até mais, 100%, né, da população, óbvio, quase. Óbvio, isso aí para mim assim sinceramente é chover no molhado
você perguntar às pessoas, ó, você quer pagar algo? Claro que não, aí. Eu não quero. Se for lá na escola, por exemplo, meu filho estuda, né? A diretora vem falar, ó, agora vocês, eu vou pesquisar aqui se vocês querem pagar algo a mais. Claro que todo mundo vai falar que não, né? Então, isso daí, sinceramente, assim, para mim é óbvio que teria esse retorno. Mas, né, o que eu entendo é que há necessidade, né? Há, inclusive, uma situação, como eu disse, por exemplo, na taxa de resíduo sólido, há uma previsão de lei federal que, inclusive, isso pode trazer responsabilidade junto ao TCM, caso a gente não leve adiante. Né? Então, eu estou fazendo o meu papel. O promotor de justiça chegou a reunir, até para, desculpa interrompê-lo, até para somar isso, que a gente noticiou aqui, quem acompanha o jornal sabe. O promotor de justiça, à época, salvo engano, foi em 2023. O pessoal não tocou nada anotado, mas esse projeto foi discutido em 2023. O promotor de justiça chegou a chamar os vereadores em uma reunião entre os parlamentares e o MP para falar da necessidade da taxa do lixo chamada. Exatamente. Então, o promotor ia entrar numa situação que não houvesse fundamento ou que houvesse alguma situação, né, legal, né? Agora, obviamente, se for perguntar às pessoas, claro que ninguém quer. Já vou avisando pro senhor que também não gosto, viu? Negócio de taxa. Sim. Ninguém gosta, Jota. né? Isso pra mim não é motivo de comemorar. Sim, eu comemoro é o quê? É entrega de resultados. Né? Eu comemoro, por exemplo, as mais de 100 lâmpadas que nós trocamos. Né? E que isso, alguns não se dão ao trabalho de dizer. Alguns não dão ao trabalho de noticiar. Aliás, nem precisa. Né? Qualquer cidadão, aliás, eu nem pago para isso, viu, Jota? Para noticiar que nós trocamos lâmpada. Porque qualquer um que passa ali na Avenida Brasil Central vê que ali estava um escuridão, pessoas que caminhavam ali, por exemplo, ali naquela pista de caminhada, né? Que estava tudo escuro. Né? Ah, tá o ideal? Claro que não. Eu sei que tem ainda muita coisa aí para fazer, né? Mas eu tenho certeza que muito melhor do que está, né? Estava, eu tenho certeza que está. Né? E é esse o nosso compromisso. Né? Então, dizer que é bom não, mas eu entendo que é necessário, até porque hoje eu conheço a questão da saúde financeira do município, né? E principalmente nessa questão, como a gente disse, sobre a questão de iluminação, principalmente pelo problema que a gente tem com o equatorial.